Bom, estamos então aqui no nosso... Esqueci qual é o número desse episódio, número 5? 1, 2, 3, 4, número 4. Estamos no nosso quarto episódio do Encontro Bom, produzido pelo Coletivo de Pés, e nós voltamos agora para o Vale do Paraíba, essa região de São Paulo, cheia de magia, de encantos, folclore, que muita gente não conhece, muita gente não sabe. E hoje a gente vai conversar com Renata Sparapan. Falei certo, Rê? Sempre Falou. Confundo um pouco o nome. Produtora e pesquisadora do projeto Galeria dos Fazeres. Valeu, Rê, por ter aceito o convite. Estamos aqui para fazer essa prosa em tempos de isolamento social pelas internets da vida. Essa internet que às vezes nos dá um baile. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra, sempre. Pois então, Rê, a gente vai começar com o básico. Se apresente um pouquinho para as pessoas conhecerem um pouquinho de você, como que você chegou talvez no Vale, como esse encanto que você tem pela região. Vamos lá, eu sou de Jaú, que fica no centro-oeste do estado de São Paulo, e eu me formei em Ciências Sociais pela Unesp em Araraquara, e nessas andanças da vida acabei conhecendo o Vale do Paraíba. Lá para 2012 foi o primeiro contato que eu tive aqui, direto em São José dos Campos. E aí, em 2015, eu decidi que eu ia morar aqui e coloquei isso na cabeça e vim, com a cara e a coragem. Acabei criando alguns laços, né? Já tinha alguns laços de antes, de outros carnavais. E esses laços me trouxeram até o Museu do Folclore, que fica no Parque da Cidade, na zona norte de São José. E eu, por uma obra do destino, né, eu estava desempregada e tinha uma vaga, acabei mandando meu currículo, fiz entrevista e comecei a trabalhar. Na verdade, eu comecei a trabalhar num projeto chamado Ecomuseu, do campus de São José, que era um projeto, né, administrado também pelo CECP, que é o Centros de Estudos da Cultura Popular, que também é a ONG que administra o Museu do Folclore. Aí eu trabalhava como pesquisadora e produtora no Ecomuseu, fazendo pesquisa de campo, e teve o mês do folclore, que acontece todo ano, né, no Museu do Folclore, e eles me convidaram também para participar como educadora no museu. E eu fiquei nesses dois trabalhos pelo CCP por 2 anos. Aí depois eu saí do museu e do Ecomuseu, fui trabalhar no Museu Mazzaropi, em Taubaté, fiquei lá acho que 2 anos também, e agora em 2019 eu retornei ao Museu do Folclore para realizar esse projeto piloto chamado Galeria dos Fazeres. Resumindo, né? É isso. Bem resumido. Conheço alguém que também chegou e falou assim, vou sair dessa correria, vou mudar para o Vale. Né? Pois é, só que eu fui um pouco mais radical, né, que ela, assim, eu já queria direto para uma cidade muito pequena e eu tivesse só montanha ao meu redor e vim parar aqui em São Luís do Paraitinga e há 3 anos e pouquinho que eu tô aqui. E aí, aproveitando esse gancho, que eu te entendo bem, essa paixão pelo Vale do Paraíba, queria que você falasse um pouquinho para a gente do que você acha assim que tem aqui de tão encantador e que você diria para as pessoas virem conhecer. Nossa, eu acho muito difícil assim responder algo, né, preciso do que é, porque para mim é um conjunto de coisas e eu sempre penso que eu sou muito suspeita para falar, né? Mas eu acho que num primeiro momento, o que mais impacta, assim, eu acho que é a geografia do vale, né? Você entrar, assim, nesse mar de morros, né, que o pessoal fala.
Isso já é uma obra de arte. Você vê as montanhas, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, a Serra da Bocaina, água por todos os lados, rio, né, o Rio Paraíba, cachoeira, tá tão pertinho do mar. E aí você começa a adentrar, né, pelos morros, e você começa a conhecer as pessoas do vale, que eu acho que é muito encantador. Você é um encanto atrás do outro, né? Porque daí você recebe um bom dia, uma boa tarde, aí essa pessoa daqui a pouco te leva para tomar um café e você tá dentro da casa dela, comendo um bolo de fubá, um bolinho caipira, de repente você já tá nas festas de tudo quanto é santo que tem aqui, você tá na rua, você tá ouvindo batuque, você tá ouvindo as músicas, as modas de viola, quando você vê, você já tá no meio de tudo que é o Vale, né? Eu acho que ele vai te levando, igual o Rio Paraíba. Quando você vê, você já tá lá no meio. Vai te cercando com cheiro, com paladar, com a visão, com a audição, tudo. É uma delícia. Eu ainda não estou por aí, mas como vocês duas conhecem, sabem que eu estou essa novela de querer sair de São Paulo e ir pro Vale, né? Realmente é um tiquinho de Minas, é um tiquinho de praia, é tudo misturado ali, é uma delícia. Sim, como a cultura caipira, né? Convenhamos que eu também gosto de vender o peixe. Com certeza. É muito acolhedor. E esse é um tamanho de um patrimônio imaterial que a gente não consegue nem, como você falou, né? A gente fica tentando achar como falar, assim, né? Um pouquinho, mas vem tanta coisa na cabeça que a gente tem medo de esquecer de alguma coisa muito importante, né? Nossa, é exatamente isso. Dá um medo de ser injusto com o Vale, né? Com tanto tesouro que tem aqui, de você deixar algo, né? Mas e essas conversas eu que estou aqui em São Paulo só tá ajudando para me deixar com mais vontade de ir para o interior. A gente estava conversando com a moça de Campina Grande e ela foi contando como é a festa junina lá em Campina Grande. Ai, Jesus, que vontade, que saudade do Nordeste. Pois é. E com a menina do Festa do Divino também, então. Nem fala. Deixa eu soltar nós da gaiola para ver o que vai acontecer. Rei, explica pra gente um pouquinho o que é o Galeria dos Fazeres, então. Como surgiu, o que é? Então, a galeria, ela surge, na verdade, a ideia principal era ter um espaço de visibilidade para os artesãos, né? Todo domingo acontece, ou acontecia, eu já não sei mais o que é o presente, passado, futuro, nesse período que a gente está, o Museu Vivo, no Museu do Folclore, que era um programa que as pessoas mostravam o que elas sabiam fazer, desde artesanato, culinária, música, e nesse quesito do artesanato, tinha uma demanda muito grande dos artesãos falarem para a gente, assim, que eles sentiam uma necessidade de mais espaços para eles mostrarem o que eles faziam, né? E aí a partir dessa demanda, a gente começou a pensar, né? Eu falo a gente, o museu, né? Começou a pensar numa possibilidade do que poderia fazer. Como o CCP é uma ONG, né? Existem algumas restrições, quesito de estatuto e tudo mais, a gente não pode comercializar, então veio a ideia de fazer um site, né, como se fosse uma vitrine virtual desse artesanato estudado pelo folclore, pela cultura popular. Que algumas pessoas conhecem como artesanato popular, artesanato tradicional, artesanato folclórico, enfim, né, vários conceitos, cada um tem a sua vertente e todos dão pano para manga. E aí a gente fez esse projeto piloto, a princípio com 7 artesãos, né,
Uma das bases do trabalho do CCP é a pesquisa de campo. Você está na rua, está em contato com as pessoas, entendendo quem são essas pessoas, o que elas fazem, por mais que elas achem que não fazem nada, né, que não sabem nada, quando você começa a dar aquela cutucada, tem sempre uma sabedoria, né? E aí a gente usou dessa pesquisa de campo do CCP para trazer esses artesãos, esses 7 artesãos a princípio, né? E aí a gente montou o site. Então lá tem um texto sobre a vida desse artesão, né? Tem o telefone de contato deles e algumas fotos de produtos que eles fazem. Resumindo, é isso. Certo. Então é para o pessoal realmente conhecer, como se fosse um mapeamento dos artistas. Digamos que é uma vitrine, né? Tá. Porque o museu, ele tem um trabalho de mapeamento também, que está disponível no site do Museu do Folclore. Então, todos os fazedores, né, que a gente diz, que passaram pelo Museu Vivo, eles estão registrados nesse mapeamento no site do Museu do Folclore, que é um trabalho mais minucioso, vamos dizer assim. Uhum. E na galeria, a ideia é colocar o trabalho deles e a forma de sustento deles, para as pessoas terem essa visibilidade ou não. A ideia principal seria valorizar a sabedoria deles. Antes de ser um produto, né, antes de ser algo vendável, é a história de vida das pessoas, né? São gerações de ensinamentos que foram passados de mãe para filho, de vó, de vizinho, ou até que aprendeu sozinho, tem uma relação com o entorno, né, com o território da matéria-prima que está onde eles habitam. Então, a nossa ideia é passar que esse artesanato, ele não é simplesmente uma peça, mas ele carrega um valor que vai muito além, e esse valor é de uma pessoa, é de uma comunidade, é de um território, né? Esses artesãos, eles são daqui da cidade, né? Mas quem sabe a gente sonha alto. O meu sonho de Renata, enquanto Renata, é fazer do Vale, né? Fazer um apanhado dos artesãos do Vale do Paraíba, que não são poucos. Ah, que coisa linda! E você tem algum retorno, assim, de algum deles que já viu esse site, te deu alguma Sim. devolutiva, assim, que deve ser muito gratificante, né? Deve ser muito gostoso. Sim, eles agradecem, né, por terem essa oportunidade, né, de ter um espaço para isso. Uma das artesãs, a Fátima, ela ficou muito emocionada, assim, ela me mandou mensagem falando que ela se emocionou com a escrita, né, de como falar sobre a vida, porque eu gosto muito de escrever, né, e eu não queria passar também no site aquela questão, é a Fátima, filha da dona Lili, figureira. Eu gosto de dar uma floreada, assim, né, que eu acho que fica mais encantador. Poético. Mais poético. E Rê, você disse tudo, eu vou engatar numa pergunta que para mim às vezes soa como não sei se é um paradoxo, se é uma contradição, que nós estamos nessa sociedade toda digital, toda maquinizada, tudo isso, e com esse isolamento, com essa pandemia, a gente começou a se olhar, parece que, não sei se foi uma sensação errada, mas uma sensação de que a gente colocou talvez um pouco o pé no freio e respiramos um pouco e começamos a perceber algumas ditas verdades, né? E aí uma das coisas que a gente acha é que o trabalho do artesão e o artesanato é uma arte inferior, uma arte que
que blá 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 e que é todo esse povo chato fala. Mas aí eu queria para vocês, você já começou a falar um pouco disso, mas se você puder debulhar um pouquinho, qual que é a importância desse artesanato, do artesão de uma sociedade? Então, tem um autor que eu acabei tendo um pouco mais de contato, assim, né, por conta, inclusive, da biblioteca, né, que a gente tem uma biblioteca também, que é o Ricardo Lima. E ele tem uma das entrevistas de um texto dele, ele diz que o próprio mundo, né, se a gente for pensar na história, assim, né, do nosso desenvolvimento enquanto ser social, enquanto ser cultural, né, ele foi feito com as mãos. Ele foi todo construído com as mãos, né? Ele foi feito manualmente. Então, eu acho que vem, inclusive, de uma base de quem a gente é, né? Da nossa identidade, da relação que a gente tem com o nosso entorno, com nós próprios, porque o próprio artesanato, ele por mais que ele tenha uma técnica que já está comprovada que funciona, né, pelo tempo, mas ele também tem um íntimo do artesão, né, em cada um. E ele carrega também consigo a questão de uma comunidade ou de uma família, dessa identidade, e dessa relação com o território. Por exemplo, se a gente for pensar, dependendo da matéria-prima, dos próprios materiais, né, que se tem contato, e da sustentabilidade de tudo isso. E eu acho que com o capitalismo ele acaba engolindo, né, padronizando tudo é industrial, e veio esse sistema, né, que massificou demais, e o artesanato, como muito da cultura popular, ele acaba ficando de lado, né, ele é uma coisa à parte, ele é uma coisa que resiste, né, ao tempo, às opressões, e eu acho que a galeria também, ela tenta trazer esse olhar de que a gente ainda, o ser humano, ele tem o valor dele, né, o próprio valor, enquanto um ser cultural, enquanto um ser que se reconhece num espaço, que tem uma noção de pertencimento, né. Eu acho que não só a arte e o artesanato, mas a cultura popular em si, ela tem essa questão de uma liberdade do ser, de você poder se expressar, e de uma resistência de todo esse sistema que insiste em querer engolir a gente, né? Mas a gente ainda insiste em colocar cor, colocar bandeirinha, em fazer as coisas manualmente, e não esquecer de quem a gente é, né? Eu acho que muito do artesanato traz isso, enfim, não Artesanato é sei se eu não sei se eu consegui responder, mas tem é até interessante, assim, que aqui a gente tem as figureiras, né, e numa das conversas com a Fátima, que é uma figureira que está na galeria, ela fala que as figuras, inclusive, são retratos, é uma fotografia em forma de barro, porque ela retrata um tempo, porque a figureira, ela vai colocar no barro, ela vai modelar o que ela vê do cotidiano dela, né? Então, tem a vestimenta, tem os costumes que estão ali, e ela fala que é um registro, né? Então, acho que é muito significativo a gente pensar nisso, que o artesanato, ele é isso, ele é uma resistência de tempos e muito tempo. Curti isso, cara, curti mesmo. Artesanato é resistência, mano. Isso é muito bom. Essencial, Não, essencial. e eu acho importante a gente não romantizar tudo isso também, né? De achar que, ai, que lindo, maravilhoso, né? Tá aí um artesanato, mas essas pessoas, elas têm as necessidades, elas sofreram muito. Se a gente for pensar, como eu disse, não só no artesanato, mas nas congadas, e todo o sofrimento que essas pessoas já carregaram, né? Uhum. Não é tão simples, não é tão fácil. Eu acho que a gente
tem uma responsabilidade de ter essa consciência, né? Como você disse que ele não é um produto só, né? Ele vem carregado de toda a sua história, da história da comunidade, sua ancestralidade. Sim. E como E aí que... a gente desculpa, Mal, Pode falar. é que aí eu quero ressaltar a importância, né, desse trabalho que a Rê, com a equipe dela, está fazendo, que é o quanto a gente precisa de galerias dos fazeres, né, para cada vez mais pessoas entrarem em contato com essa importância, com essa ancestralidade, com essa tradição, com a trajetória dessas pessoas e sair desse, ou romancear demais, ou desprezar demais, né, sair dessa dualidade e entender de fato o contexto social, cultural, né, de tudo isso, assim, então, de extrema importância todo esse trabalho. Sim. Muito bom, muito bom. Feliz de saber que existe, por isso, muito feliz de conversar com você. E como que vê essa questão do digital em relação é uma contraposição ou, por exemplo, existe uma resistência deles com isso? O artesanato chega no fazer digital também? Como que é? Olha, eu acho que é um desafio muito grande, né? Não só para eles, como para todo mundo. Acho que essa geração que já, né, mais nova, assim, já tem um contato, né? Isso já está no cotidiano, você já cresce com a tela, né? Mas eu digo por mim, assim, eu mesma tenho dificuldade, né, com o digital. E, assim, acho que a gente não pode subestimar ninguém nesse quesito, né? Mas tem alguns artesãos que eles próprios têm página na internet. Se você entrar no Instagram, o pessoal se adapta, né? Como tudo, né? Como em outros tempos já teve uma adaptação de comunicação, agora a gente passa por uma que ela é muito rápida, inclusive, né? Mas a gente, quem tem mais dificuldade, assim, a gente tenta assessorar, né? Mas acho que todo mundo aprende nisso, porque também o digital ele tá o tempo todo mudando e a gente tá o tempo todo tendo que aprender a acompanhar ele, né? Sendo artesão ou não. Exatamente. Agora mais do que nunca. Muito mais. Antes mesmo de começar a ter o pau aqui. Pois é. Rúbia, quer fazer alguma pergunta? Eu tô bem contente de conhecer o trabalho, de saber que essa página existe. E, se você puder só falar um pouquinho como que vocês estão trabalhando agora em tempos de isolamento social, quais são as perspectivas e as vontades para um tempo curto, né, daqui para diante, falar um pouquinho desse momento, né, do trabalho como ele está e como vocês vislumbram ele, e deixar aí o site para as pessoas acessarem, os contatos todos. As próximas ações. Sim. Isso, Então, a galeria ela acaba dependendo bastante de uma interação física, no sentido de fotografar as peças, de conversar com os artesãos. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de olhar nos olhos, né, conversando. A gente até cheguei a conversar com um artesão por ligação, assim, de vídeo, né, mas não é a mesma coisa. Não tem comparação, né? E a gente está tentando se adaptar ao momento, ao contexto que a gente está vivendo, né? Como a galeria ela trouxe uma demanda grande conceitual para o museu, né, e para o CCP, a gente também todo ano acontece um evento chamado Dialogando com o Folclore, que a gente pega um tema
estudado pelo folclore e traz pessoas especialistas, né? Veio o desafio da gente... Cortou um pouquinho o que você estava falando. Qual parte? Que vocês chamam um especialista. Parou numa parte que você falou que vocês chamam um especialista. Tá. A gente chama especialistas, né? E ele acontece presencialmente, só que esse ano veio esse desafio da gente fazer um evento virtual, então o Dialogando do Folclore esse ano vai acontecer através de uma plataforma, e serão 2 especialistas falando sobre arte e artesanato popular, em 3 encontros. Na verdade, serão 6, né, palestrantes. E a ideia é que esse Dialogando, ele traga esses desafios para a galeria e a gente também reinvente a galeria, né, nesse processo. E a gente vai divulgar o Dialogando na página do Facebook e do Instagram do Museu do Folclore de São José dos Campos. E, enfim, todos os eventos que acontecem no museu, a gente fala, né, o pessoal fala assim, mas o museu está fechado, como se o museu ele fosse simplesmente uma sala de exposição, né, e ele não é, ele envolve muitas coisas, né, tem todo o departamento do educativo, tem, no nosso caso, tem as pesquisas, né, tem esses eventos mais teóricos, e tem o mês do folclore que está vindo em agosto também, que muito provável também será online, né? E a gente está nessa produção, então toda a equipe acabou tendo que se reinventar também, né? O museu ele tem um trabalho que preza muito por esse contato com as pessoas, né, que estão envolvidas. Então a gente quer continuar mantendo os nossos princípios, vamos dizer assim, né, de cuidado com o outro, nessa busca da valorização, né, e tem sido um desafio. Como é que eles encontram as redes, o site? A galeria, o link, né, o endereço é www.galeriadosfazeres.com.br. Você consegue acessar ele também pelo site do museu, Museu do Folclore. Peraí que eu não sei agora o site do museu. Museu do Folclore... Corta. Aqui, museudofolclore.org. O site do museu tem outros projetos que vão além da galeria, como esse mapeamento dos mestres. A gente também lança os cadernos de folclore, sempre é um tema, né, específico, que lá também tem todas as edições dos cadernos de folclore. Você consegue fazer um tour virtual, né, pela exposição permanente, que também tem lá. Enfim, tem bastante conteúdo. Aí pode acompanhar também o museu pelas redes sociais, Museu do Folclore de São José dos Campos, Facebook e Instagram. Que demais. Demais. Querem falar mais alguma coisa? Para mim, maravilha. Eu quero só continuar acompanhando o museu, que eu já sou frequentadora. E agora tem que acompanhar virtualmente, é o jeito, fazer o quê, né? Bom saber que a programação vai continuar e a gente pode usufruir dessa maravilha. Pode, dentro de algumas coisas, tirar alguns pontos positivos, eu vou repetir a frase do Chico Guariba que ele fez na abertura da Mostra Ecofalante, que é: antes, vou adaptar para o museu, antes o Museu do Folclore era para o pessoal de São José dos Campos, agora ele é para o mundo. O que a internet possibilita um pouco isso também, né? Pois é. Sim. Mas, Rê, obrigado pela conversa. Espero que esse isolamento social acabe logo de uma forma segura, para que a gente possa voltar a se encontrar. E você volte a encontrar os artistas, fotografar, trocar, tomar café, comer pãozinho com eles, que leva a gente.
Nossa, com certeza. Sem dúvidas. Eu também tô aqui contando os dias, sem saber quantos dias são, mas eu tô contando. A gente não sabe se é hoje ou se é amanhã, mas a gente vai indo, né? Muito obrigada. A gente aqui do De Pés, né, tá super feliz com essa conversa, né? Não que a gente tá super feliz com o isolamento, não, gente. É verdade. Mas com a conversa, com o poder saber dessas coisas tão importantes. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Para mim é sempre bom poder falar do trabalho, tanto da galeria quanto do museu, que está na luta aí já faz um bom tempo, né? Mas a gente não desiste. Maravilha. Eu sempre falo aqui assim, ó, a gente é feito bambu, né? Enverga, mas não quebra.